Você está vendo? Sim, tô. Então, Vaquinha. a gente tinha falado da. Tinha terminado de falar sobre a broca grande do fruto, né? Ou Helicoverpa zea, né? Que também é conhecido como a lagarta da espiga do milho, né? Causando problema em tomate. E nós temos uma outra praga que a gente já falou dela lá, por exemplo, curcubitácea, a gente já comentou, que é a vaquinha, né? Que você vai ver também, ou você já viu, na cultura da soja, em feijão, em milho, algodão. Todas essas culturas são atacadas por essa praga. Então, ela é o que a gente chama de praga polífaga. Ou seja, ataca uma diversidade de cultura muito grande, seja mono ou dicotiledônea, não importa. Pode atacar também o quê? Frutíferas. Por ser um besouro, aqui está o nome da ordem, a ordem Coleóptera, ela tem um aparelho bucal que a gente chama aparelho bucal mastigador. Então ela causa um dano mecânico na planta, ela come o tecido. Ela causa uma redução de área fotossintética da planta. E o pior de tudo é que o estágio, muitas vezes o estágio que ela ataca é o estágio mais crítico da planta, ou seja, quando a planta, logo após o transplante, né, no caso do tomate, né, ou após a emergência, no caso do tomate rasteiro, né, que você faz a semeadura direta, no caso do estaqueado você transplanta as mudas, ela poderia estar atacando tanto no viveiro quanto após o transplante, e o tomate industrial após a emergência. E se você não controlar bem, ela pode causar um estrago muito grande. Você pode dizer assim, professor, eu limpei meu solo, não tinha nada de vegetação. Não tinha essa praga, porque não tinha vegetação, e no momento em que minhas plantas estão emergindo, logo após eu transplantar, a praga já estava lá. Mesmo assim, eu resolvi pulverizar em volta da minha área. Mesmo assim, a praga apareceu. Por quê? Porque o estágio larval dela está no solo. Então, vamos dizer que você limpou a área, preparou tudo e semeou. Mas se a larva estava no solo, transformou em pupa, transformou em adulto. Então, ela já estava lá presente abaixo da superfície. Então você tem que ter um cuidado muito grande, fazer um monitoramento principalmente nesse estágio mais crítico. Não que você não deva acompanhar durante todo o desenvolvimento da cultura, mas o estágio mais crítico é nesse momento, após o transplante ou então após a emergência. Tanto em Professor, condição. Oi. só para comentar, isso aconteceu lá em casa. Meu pai, ele tentou fazer foi uma pequena produção, né? Mas a gente quis Uhum. plantar o tomate no chão. Aí fizemos todos os processos e tal. Aí transplantamos as mudas. Nossa senhora, quando foi de noite, professor do céu, não tinha mais nada. Cheio de lagartas, detonaram com tudo. Com tudo. Mas alagar, então é assim, quando qualquer coisa que você for transplantar, qualquer espécie que você for cultivar, colocou no campo, preparou, você tem que estar preparado para vigiar. Não tem jeito, você tem que estar, e principalmente hortaliças, você tem que estar olhando de manhã e de tarde. À noite você vai dormir, tá? Pode ter praga que ataque à noite? Com certeza. Mas você tem que estar vigiando. Pegou uma planta, cortou uma planta, você tem que descobrir o que que é. Porque senão o estrago pode ser grande. Por exemplo, se tiver ataque de formiga cortadeira e ela cortar uma planta na primeira noite, você tem que encontrar o formigueiro e dar um jeito nele. Porque senão na segunda noite ele pode cortar 20, 30, 40, 50 plantas. Nós temos outras pragas, né? Como a própria vaquinha, nós temos lagarta rosca,
que também pode causar um dano. Então, a vigilância tem que ser diária. Se você deixar 2 dias ou 3 dias sem observar, você pode ter uma perda significativa e ter que transplantar de novo. Ah, professor, mas eu não quero passar veneno em minhas plantas. O que eu vou fazer? Você tem que, antes de plantar, você tem que ver assim: ah, vou cultivar tomate. Tá. Tomate eu posso ter ataque disso, 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 disso. O que eu posso fazer como forma alternativa para controlar? Então, quando eu trabalho com produtos alternativos, que você não tem um produto que às vezes mate tudo, eu já tenho que ter reservado que tipo de material eu posso utilizar para estar fazendo o controle de todas essas possíveis pragas que possam correr. Não adianta, surgiu a praga, eu vou correr atrás. Às vezes não adianta, porque às vezes eu tenho que colocar algo de molho, por exemplo, uma planta que sirva o extrato dela para você aplicar, eu tenho que deixar às vezes 2, 3 dias. Então eu já tenho que estar tudo ali no pé. Não adianta eu ir procurar depois. Às vezes eu vou levar quase uma semana para ter o material pronto. Então eu tenho que ter no pé. Se é produto, se eu vou passar algum produto químico, eu tenho que ter pelo menos um produto de contato, que normalmente o pessoal usa Decis, né? Decis, porque ele tem um período residual de apenas 3 dias. E eu tenho que ter um sistêmico. Pode ser um Actara, pode ser um Mospilan, pode ser um imidacloprido. Um imidacloprido, um tiametoxan e um neocotinoide. Então, você tendo um sistêmico e um de contato, beleza. Ah, é um inseto que eu posso controlar com produto de contato, como vaquinha, por exemplo. Então, eu uso um de contato porque ele é um produto muito mais barato. Se é uma praga como mosca branca, que tem uma dificuldade de controle muito grande, eu uso o quê? Um sistêmico. Então, eu tenho que ter isso no pé. Começou a aparecer um problema, eu resolvo. Não adianta eu deixar a população crescer muito, principalmente nesse período crítico, que é o início do desenvolvimento da planta. Ela está muito suscetível, o caule está muito fininho, então o estrago pode ser grande, ou seja, uma vaquinha dessa, ou uma lagarta, ela começa a comer e corta lá na base da planta. Pronto, você perdeu a planta. Ah, cortou o ponteiro, você não perdeu a planta. Pode atrasar um pouco o desenvolvimento, mas as gemas laterais elas vão se desenvolver. Mas vocês perderam tudo lá? Ah, não tudo, mas foi a grande maioria. O ataque foi à noite. Não sei que espécie que era, não, né? Foi um tempo Cortou tudo à atrás. noite? É, se eu não me engano, foi, porque daí no outro dia. É porque eu vim pra cá, né? Eu vim pra Alta Aham. Floresta. Aí eu lembro que meu pai me ligou e ele tava até chateado, tadinho. Mas Então, tinha porque muita, tinha o que muita. que tinha muita lagarta? Vocês verificaram a lagarta ou simplesmente as plantas só estavam cortadas? Não, a identificação da lagarta não foi feita, mas as plantas estavam todas cortadas, comidas. Sumiram ou as plantas estavam. É a gente olhar o sintoma, porque o que acontece? Lagarta, ela não surge assim, de repente, tá? E elas, você vai ver os sintomas, se elas surgem, elas vão primeiro raspando a folha, então elas começam a apresentar um sintoma inicial. Agora, formiga cortadeira, sim, elas podem, numa noite, simplesmente varrer, porque não vai aparecer uma formiga só. Vem vários indivíduos da colônia para cortar. Lagarta, você pode ter uma planta aqui e outra acolá, tá? Porque ela começa uma lagartinha bem pequena. Então ela vai raspando, vai causando um dano pequeno no início e vai evoluindo. Agora, a formiga não, ela já vem um indivíduo adulto, ela corta e carrega. Então, o que você não pode ter próximo
local que você planta são ninhos de formiga cortadeira, senão a perda é significativa. Então, isso é só vamos dizer assim, um lembrete que a gente tem que fazer essa identificação. E você agora, você é um estudante de agronomia, vai ter que auxiliar bem, né? O teu pai desistiu de plantar de novo. Oi? Oi? Ah, tá. Teu pai desistiu de plantar de novo? É, ele desistiu porque, na verdade, eram umas mudas que ele tinha feito para Ah, tá. hidroponia, mas Aham, não deu muito certo no hidropônico, né? Que a gente vê, nós tivemos um outro problema. Aí aham. sobrou as mudas, ele não quis jogar fora, daí aproveitou, né? Hum. Você, você agora, como futuro agrônomo, você pode dizer, pai, vamos fazer um teste assim? Ao invés de hidropônico, você pode trabalhar com dois sistemas, né? É tipo hidropônico em substrato. Ou seja, você vai ter o substrato e você vai ter a solução molhando esse substrato. É uma forma também. Então, claro, depende do que você vai escolher para seguir, né? Então, se você vai mexer com soja, com milho, essas coisas, então você vai direcionar para grandes culturas. Se você quiser trabalhar com hortaliças, aí você vê, mas são possibilidades, né? Tem possibilidade de produzir bem? Com certeza. Tá? Tomate, qualquer outra hortaliça. Depende das técnicas que você utilize para produzir. Mas você consegue produzir muito bem. Tá? Mas aí depois você vê. Mas aprender o básico sobre doenças, sobre inseto, dificilmente você vai ter perda sim. É só aquele olhar clínico para você detectar no início, e aí a gente criar uma similaridade, por exemplo, com a Covid, né, que está aí, direto. Você acompanha as notícias, não? Ai, bem pouca. Pois é, né? Existe algo terrível que acontece que você hoje não pode falar, por exemplo, olha, tratamento precoce ou tratamento inicial é tudo. É tudo. Salva a vida 100%? Não, mas a maioria pode salvar. Se você fala isso, você é criminoso hoje, você é um criminoso. Agora vamos direcionar isso para pragas e doenças de planta. Se você não detectar bem no início e resolver o problema, você pode ter perdas significativas, inclusive com a morte da planta. Agora, por que que nós somos diferentes? Ou seja, tudo que é detectado em relação a outras doenças é sempre recomendado que o diagnóstico, ou seja, sempre recomendado não, sempre se fala que o diagnóstico feito precocemente salva muitas vidas, principalmente câncer. Isso não é crime, mas quando se fala de Covid, detectar no início e resolver no início é considerado como crime, tá? Então, você pode até responder na justiça por estar falando de um tratamento precoce. Em relação a pragas, isso é primordial. O tratamento precoce resolve muito. Então vamos lá, vamos falar dessas pragas, né? Você já teve um problema, com certeza não vai ter de novo, porque você vai assessorar teu pai e vai dizer, ó pai, está acontecendo isso, não é verdade? Ai, na medida do possível, né? Não, o seu pai só quer, não vai querer saber se você está na metade do curso, alguma coisa, né? Vai querer saber que você está fazendo agronomia. Então, Vivian, eu não sei se entrou mais algum aluno ou está só você ainda. Acho que só está eu. Então, essa vaquinha que a gente chama, vaquinha porque come muita folha,
E aí deram o nome para vaquinha, semelhante a uma vaca que precisa comer bastante. Ela é também conhecida como brasileirinha. Daqui uns dias vão chamar também de bolsonarista, né? Porque é verde e amarelo. É brasileirinha e patriota. Por que patriota? Porque é verde e amarelo. Então ela é verde com essas manchas amarelas. Então aqui é que predomina também. Na nossa região, esse tipo de vaquinha, nós temos mais de uma espécie, mas essa é a que predomina. Então ela é fácil de ser identificada. Quando você vê esse bichinho, que é pequenininho, tamanho de uma mosca, mais ou menos, uma mosca doméstica, com verde, com essas 3 manchas amarelas em cada asa anterior, ela tem um total de 6, são 3 em cada asa, você já tem o nome patriota, brasileirinha ou diabrótica. Então, nós temos aqui, ó, só para ter uma ideia, o adulto, eu falei que ela é muito pequena, mede 5 milímetros, ou seja, metade de 1 centímetro. Coloração é verde, com 6 manchas amarelas sobre as asas, como você já viu. E a postura é feita no solo. Quando esses ovos eclodem, as larvas, elas vão fazer o quê? Se alimentar no sistema radicular das plantas. Isso no tomate, em pimentão, berinjela e outros. Quando você extrapola isso para tubérculos, por exemplo, batata inglesa, batata doce, o problema é muito mais sério, porque ao invés de sistema radicular, ela vai penetrar nos tubérculos, que é o que você comercializa. Você gosta de comer batata doce? Hein, Vivian? Eu gosto. Você já comprou? Caramelizada. É ruim, né? Você já comprou lá no mercado? Já selecionou ou você faz só o que come, mas quem prepara é sua mãe? Não, eu procuro selecionar Ah, tá. as É mais você bonitas, mesmo as que que não tem compra, né? furinho. É você Solta, mesmo eu que compra. compro. Então, você já selecionou lá. O que que você descarta? Por que que você descarta uma e escolhe as outras? Normalmente são as que têm furos, né? Ah, isso Porque aí. daí se tem um furinho, ela é que nem a berinjela. Uhum. Aí nós Ela vamos falar aqui da berinjela depois, a questão do tá furo, bonita né? por fora, mas por dentro. É, isso aí. O, aí você olha a batata doce, você vai ver furos, que é o que você comentou. Esse furo é feito por uma larva chamada de larva alfinete, que nada mais é que a fase jovem da vaquinha. Então, a larvinha que está lá no solo, ela penetra nos tubérculos. Batata doce, ela ataca bastante. Se você quiser produzir uma batata doce livre dessa broca, você tem que plantar ou a batata doce normal, a rama ali no solo, e aí em volta, onde vão crescer as ramas, você coloca o quê? Serragem. Faz uma camada de serragem, camada até alta. Aduba no tronco, onde tem o tronco principal ali, vai adubando ali, mas você bota serragem, uma pilha de serragem para a rama crescer em cima. Por que isso? Porque a serragem ela libera substâncias que são repelentes à laiva da broca. E aí o que que acontece? A rama ela vai emitir os tubérculos dentro da serragem. Outra coisa, quando você pega a rama, você ergue a rama, esses tubérculos eles vão sair limpinhos. Se quiser passar água depois, não precisa nem tirar a terra, porque ela só vai ter serragem. E limpa porque não vai ter ataque da broca. Não vai ter nenhum furo. Bem interessante, né? Esse sistema de cultivo. Eu não faço porque não tenho espaço. Meu quintal é muito pequeno para tanta coisa que eu já tenho aqui.
Então, a postura é feita no solo e a fase jovem, a larva, se alimenta das raízes. Elas se alimentam das raízes, causando danos. E, claro, qualquer dano feito na raiz é uma porta de entrada para micro-organismos, seja fungos ou bactérias. Só um minutinho aqui que o computador está meio lento. Então, a fase larval que eu tinha comentado com você tem cor esbranquiçada. Ela é conhecida como larva alfinete porque existe uma outra larva que também causa o mesmo tipo de dano, chamado larva arame. Só que a larva alfinete, o indivíduo adulto é a vaquinha, patriota. No caso da larva arame, o adulto é o quê? É um besouro também, mas é um tipo de, como se fosse um tipo de rola-bosta, mas uma determinada espécie, que não faz esse processo de rolar bostas, mas cuja larva causa problema no sistema radicular. Elas pupam no solo, então o estágio de pupa também ocorre no solo, só o adulto que vai ocorrer na parte aérea. Então aqui nós temos o ciclo. Então nós temos uma fase de ovo, cuja duração, período de incubação é de 5 a 7 dias. Você vê que é uma massa de ovos que é colocado. Aí você tem aqui, ó, a fase larval tem um período de duração de 14 a 26 dias. A fase larval, 14 a 26 dias. Você vê que você preparando um solo, deixando ele limpo, depois adubar, tudo isso, até você transplantar, não vai levar a tudo isso aqui. E aí, na hora que as plantas emergem, você já tem adulto presente ali começando a atacar as plantas. Por quê? Porque a larva estava no solo. Então, vai de 14 a 26 dias. Claro que essa variação vai depender também dos fatores climáticos, principalmente a temperatura, que pode influenciar no encurtamento ou no prolongamento do tempo que esse indivíduo vai se desenvolver. A fase de pupa de 5 a 7 dias no solo, e aí nós temos um período mais longo quanto à longevidade do adulto. Chega a 50 dias a longevidade do adulto. Então ele passa muito tempo colocando ovos e se alimentando da parte aérea da planta. Então nós temos que ter muito cuidado. Esse dano aqui causado pela larva no sistema radicular não é tão significativo. Agora, esse aqui, com certeza é, e eu tenho que estar muito atento quanto à infestação desses indivíduos na parte aérea das plantas. Dúvida? Por enquanto, não, professor. Tranquilo? Continua só você? Pelo visto, sim. Então vamos lá. Os prejuízos que essa praga pode causar. Alimentam-se das raízes, as larvas se alimentam das raízes, então elas podem tanto danificar essas raízes, afetando a absorção de nutrientes e água, como elas podem deixar porta de entrada para micro-organismos. Já o adulto, eles consomem as folhas, então vai tanto afetar o crescimento da planta, quanto reduzir a área fotossintética. E isso também vai resultar nisso, ó, crescimento da planta. Elas podem afetar o crescimento aparando ou podando a planta, né? Cortando a região de crescimento, como ela pode, reduzindo a área fotossintética, atrasar o desenvolvimento dessa planta. Então, nessas duas situações. Dúvidas sobre a vaquinha? Depois a gente vai falar de controle. Ainda não. Tranquilo? Também. Os seus slides, eles são muito bons, professor. Eles têm muita informação, é bem bacana. Que bom. Então,
Aí depois, claro, se tiver alguma dúvida, é só enviar para mim pelo WhatsApp, tá? Ó, professor, estou com dúvida nisso, a gente conversa e a gente tira as dúvidas, tá? E quando você estiver cultivando alguma coisa e tiver também alguma dúvida, algum problema, pode tirar foto e mandar também que a gente tenta resolver. Que Beleza? legal, professor. Muito bom. Sim, a universidade está aqui para isso. Então, vocês que têm contato ou têm familiares que são produtores, ele tem que saber que tem uma universidade e é pública e que o produtor pode buscar ajuda lá, porque para a gente a coisa é tão corrida que a gente esse tempo de ficar buscando e ir no campo para ver quais os problemas é um pouco mais difícil. O que que a gente vai fazer? Tentar desenvolver projeto que envolva os alunos, que a gente possa fazer isso aí. Criar como se fosse uma clínica, vamos dizer, divulgar, para que o produtor possa trazer os problemas que a gente possa dar uma solução para ele. Por quê? O produtor não adianta que a prefeitura não tem estrutura para dar assistência para todo mundo. Eles têm uns 4 agrônomos, mas imagina para o município todo. A Empaé está sucateada pelo governo do estado. Então, pode ajudar muito pouco também. A CEPLAC, a função dela é o cacau, mexer com o cacau, a lavoura cacaueira. Não é função deles mexer com essa parte. Então, tem a universidade que a gente pode dar o apoio que se não é na minha área, mas tem os outros colegas de outra área, tem de solo, tem de fitopatologia, tem de outras áreas que pode estar auxiliando. Então lembrem disso. Tem um problema, não fique morrendo na praia, vamos dizer, perto de um rio, morrendo de sede, né? Então pode procurar a gente sem problema nenhum. Mas podem tirar foto e mandar. Se não der para a gente resolver por foto, a gente dá um jeito de ir no local para verificar qual que é o problema. Certo? Beleza. Então vamos lá. Mosca minadora é um outro problema também em tomate. Claro que não é só tomate. Você tem problema, por exemplo, em couve, você tem problema até mesmo em cebola, cebolinha. Mas Alface. principal alface também. Alface tem bastante. Principalmente nas monocotiledôneas, desculpa, nas dicotiledôneas. Principalmente. Então você vê o problema, mas dificilmente você vê essa mosca, porque ela é muito pequena, bem pequena. Então é como se fosse um mosquitinho. E ela vai colocar o ovo sobre a folha. E quando esse ovo eclode, a larvinha entra e começa a fazer galeria. Claro, você pega uma planta que nem alface, se é um tomate, beleza, você controlou essa folha, o pouco que ainda tem dela, tá? Que aqui é só um folíolo, tá? Você tem outras partes da folha, pode continuar ativa, fazendo fotossíntese. Mas quando você pega a alface, você tem que jogar essa folha fora. Porque você vai mandar para o consumidor uma folha atacada com a mosca minadora? Não. Então é um produto de consumo in natura e é o produto que é atacado que você vai consumir. O tomate não, você vai consumir o fruto, não é a folha. Então, beleza, eu controlei um daninho aqui, outro acolá, mas a alface você não pode deixar de jeito nenhum. Então vamos lá, é um díptero, ou seja, semelhante a uma mosca, só que muito pequeno. Tá? O gênero é o Liriomyza, que é o que mais causa problema nas culturas. Tá? Esse SP aqui, pessoal, está errado. Pessoal, Vivian, está errado porque ele está em itálico, tá? Na verdade, o SP não é itálico. Se eu escrever aqui a espécie por extenso, aí tem que ser itálico. Mas se eu colocar somente SP, que significa que existem várias espécies, ele tem que ficar normal. Então, aqui, pessoal, são insetos cujas larvas causam prejuízo nas culturas da batata,
berinjela, feijão, feijão vagem, melancia, melão, pepino, pimentão, tomate, alface. E aí vai, uma infinidade de culturas, sejam elas hortaliças, frutíferas e grandes culturas. Então você tem ataque diverso. Lembrando bem, pessoal, não confundam mosca minadora com larva minadora dos citros. Então, se você olhar lá uma folha de ponteiro de uma planta de limão e ela tiver com essas galerias, esses caminhos na folha, não é um díptero, é um lepidóptero, é uma mariposa, tá? Então, em alface, esse feijão, esses outros, é um díptero, é uma mosca. Mas lá em citros, é uma mariposa, tá? Para não confundir. Então, nós temos aqui, ó, o ciclo biológico, que vai de 21 a 28 dias, é curto. Aqui o indivíduo coloca o ovo, esse ovo, né, tá aqui, né? Quando ele eclode, a larvinha entra na folha, abaixo da epiderme, e começa a fazer galerias. Ela vai se movimentando e se alimentando, e ela deixa um rastrinho preto aqui na folha. Esse rastro preto nada mais é do que fezes. São as fezes que ela vai deixando aqui nessa galeria. E vai caminhando até ela chegar a um local que ela vai se transformar em pupa dentro da galeria. Nós temos aqui, ó, quantidade de ovos colocados por fêmea. Olha o tamanho do indivíduo, parece um mosquito. De 500 a 700 ovos por fêmea. E esse ovo ele é colocado individualmente, não é em grupo. Ou seja, ela pode esparramar em diversas plantas, esses ovos. Então, começou a aparecer o problema, eu tenho que resolver principalmente se eu estou trabalhando com a cultura que o consumo é a folha. Se eu vou consumir o fruto, ainda me dá uma certa tolerância. Agora, se eu vou consumir o produto que ela realmente ataca, aí eu tenho que controlar logo no início. Aqui o sintoma, pessoal, só para ver em tomate, né? Aqui no caso é batata, aqui o tomate. Olha lá a galeria feita. Isso aqui, onde ela passou, vai perder a função, claro. No início você vai ver tipo um prateamento dessa folha, porque no lugar de onde ela se alimentou, que ela destruiu a célula, entrou ar no lugar, então fica com essa coloração prateada. Mas a evolução é o quê? A evolução do sintoma é necrose dessa parte da folha. Necrosar, secar. Então parte dessa folha vai morrer. Ela cria minas nas folhas e em sequência ocorre o secamento e queda. Lembrando, para ocorrer uma queda de folha em tomateiro, a folha inteira tem que estar danificada. E a folha é composta de vários folíolos. Se um folíolo só tiver com problema, com certeza essa folha não vai tombar, não vai cair. Aqui mostrando de novo. Sintomas para a gente diferenciar: o sintoma causado pela tuta absoluta ou traça do tomateiro, que está aqui, ó, e o dano causado pela larva minadora, causado pela mosca. Aqui uma mariposa, aqui uma mosca. Então, é a mariposa que, no caso, se você olhar, ela não faz um caminho, tipo serpenteando aqui, ó. Ela causa tipo uma mancha. Tem um local onde ela penetra na folha e ela vai causar um dano ali em volta. Uma mancha na folha, que evolui para uma necrose. Aqui evolui para uma necrose, mas tem caminho, ela faz caminhos. Pode até ter local que pareça uma mancha, mas ela fez um caminho para chegar até aqui. Ela vai caminhando até chegar a um ponto que às vezes ela se alimenta um pouco mais e transforma em pupa. Isso para você separar tuta absoluta de liriomísia, que é o díptero.
Quais os danos que ela causa? Redução na produção. Por quê? Ocorre uma redução de área fotossintética da planta. A consequência é sempre a mesma: redução de produtividade. É uma praga importante onde existe o quê? Frequência nas aplicações de defensivos. Então, para não ter uma redução de área fotossintética, aí eu tenho que controlar. No entanto, pessoal, se eu venho fazendo um controle para outras pragas, geralmente essa larva minadora ela é controlada. Então, se eu estou controlando outras pragas, eu só preciso estar acompanhando. Vai que essa praga adquiriu resistência justamente a esse produto que eu estou aplicando. Eu não posso confiar 100%, eu tenho que monitorar. Se necessário for, eu faço uma aplicação. Eu fiz o controle de outras pragas, eu vou monitorar para ver se a larva minadora continua atacando ou ela cessa. E não fazer uma aplicação somente para resolver isso. Se é somente ela que está atacando, aí sim eu tenho que entrar com a medida de controle direcionada para ela. Qual que é o controle da larva minadora? Ó, controle cultural. Só um minutinho, Vivian. Só um minutinho, que eu vou fechar uma porta aqui que o ar tá ligado. Já volto. Tá. Oi, tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, continua só você? Não vi ninguém entrar. Tá ficando bom. Então, mas você tem interesse, você vai ouvir, né? Então, o controle cultural. Olha lá. Eliminação de restos culturais. Isso é o primeiro processo. E isso é uma prática para todas as culturas. A partir do momento que você deixa restos no campo, você deixa uma fonte de alimentação e reprodução desses indivíduos. Então, eu terminei o processo de colheita, eu não posso deixar essa cultura no campo. Ainda estou colhendo um pouquinho de tomate. Esse pouquinho, às vezes, não compensa. Tá? Quando eu trabalho com tomate tutorado, eu garanto que a planta não vai mais se desenvolver ali. Eu faço poda, a poda apical num determinado ponto. Então, o que tiver de fruto dali para baixo é o que eu vou colher. Se eu deixar no campo, vai porque vai sair brotação lateral. Mas o meu objetivo era só as inflorescências que tinham dali para baixo. Eu podei para quê? Para que eu tivesse frutos uniformes, ou seja, uma boa produção, porque eu limitei a quantidade de frutos. Então, terminei de colher aquilo que eu planejei, eu vou lá e removo essas plantas. Se não tem nenhuma praga, se você fez um bom controle, posso pegar essas plantas e só jogar fora, sem problema nenhum. Agora, se eu tenho incidência de pragas, o que eu faço? O interessante é que a gente tivesse um triturador no local. Então, eu chego lá num ponto, eu trituro tudo aquilo e posso transformar em composto para usar no meu novo cultivo, tranquilamente. A não ser que as plantas tenham incidência de fusário, de Ralstonia, que é uma bactéria, fusário, que é o fungo. Aí eu não posso usar essas plantas para preparar um composto, porque aí eu vou infestar uma área nova. Mas se as minhas plantas estão saudáveis, eu posso fazer isso. Né? Evitar plantio de cultura suscetível. Tá? Então, o que eu tenho que ver? É o que já comentei com vocês. Quando eu for escolher uma variedade de tomate, eu tenho que analisar algumas características desse material. Antes de comprar semente, claro, né? Então, eu vou olhar na descrição desse material que eu vou comprar, se ela é resistente à maior parte das viroses.
Se ela é resistente a fungo, principalmente Fusarium. Se ela é resistente a bactéria, principalmente a Ralstonia. Tá? Só isso? Não. Pode ser que ela seja resistente a algum inseto. Dificilmente você vai ter lá descrito que ela é resistente a algum inseto. Mas pelo menos que seja resistente a vírus e a bactérias e fungos. Os principais fungos, as principais bactérias. Quais são as principais? Que eu falei, Ralstonia e Fusarium, que causam murcha. E só isso? Não, eu tenho que escolher uma variedade que tem uma boa aceitação no mercado. Aí está garantido. Então faça isso. Ah, esse tomate é bonito. É bonito, é que variedade que é e qual o nível de resistência dele. Então, um plantio comercial, você tem que levar em consideração isso no momento da escolha do material que você vai colocar no campo. E o controle químico? Aqui, pessoal, tem a recomendação, pessoal, eu acho que tem mais gente, né? Aqui está o cartap, claro, mas você tem outros produtos que você pode estar utilizando para fazer a recomendação. Se você for lá no site AgroLink, lá você pode acessar grama é boa, uma gama muito grande de produtos que são recomendados para você controlar pragas, as diversas pragas que ocorrem na cultura do tomateiro. Então, aqui a recomendação está o cartap, que é um produto de contato. Claro que você tem outros produtos de contato. Outra coisa, pessoal, você pode fazer uma escolha de um produto de contato com ação de profundidade ou translaminar, tá? Então, quando você for comprar o produto, vou comprar um produto de contato que é mais barato. Aí você pede assim, qual que tem ação translaminar ou com ação de profundidade? Das duas formas o pessoal vai entender o que é. Por quê? Porque eu posso controlar tanto essa praga que está dentro do tecido, está dentro da folha, como controlar outras pragas que estão na face inferior da folha. Tá? Então, mesmo sendo um produto de contato e não sistêmico. Pergunta sobre a larva minadora? Oi, Vivi, é tudo tranquilo? Oi? Oi, Vivian, caiu? Oi, professor, tô aqui. Eu tive que atender um cliente. Ah, tá certo. Você entendeu? Tá, então vamos lá. Outra praga que ocorre na cultura do tomate, e essa eu não vou chamar ela de inseto, né? Porque é um ácaro, chamado ácaro do bronzeamento. E essa característica de ser chamado ácaro do bronzeamento, porque ele causa tipo um bronzeamento na folha. Então o nome aqui, ó, Oculops lycopersis. Então a gente já tem uma noção que essa praga é mais específica da cultura do tomate. Não quer dizer que seja só do tomate, mas ela foi identificada inicialmente na cultura do tomateiro. Por isso que é chamado Lycopersis, ou seja, vem de Lycopersicum, Lycopersicum esculento, que é a espécie do tomateiro. Então nós temos aqui o gênero, a ordem Ácare e a família Eriophidae. Tá? Essa família Eriophidae são ácaros muito pequenos, em formato que a gente chama de fusiformes, ou seja, tem uma extremidade mais larga e uma outra extremidade bem estreita, é chamado de fusiforme. E aí nós temos um outro problema, por exemplo, de ácaro semelhante, chamado de ácaro da falsa ferrugem dos citros.
Você tem limão em casa, Vivian? Tenho sim. Então eu vou aguardar um minutinho que eu vou pegar aqui um fruto de limão, né? Um minuto, porque o pé de limão quase entra em casa, e mostrar para vocês o que é um sintoma causado por um eriofídeo que ataca a cultura do limão. Só um minutinho. Excelente. Vamos ver se você consegue ver. Tá conseguindo ver esse fruto? A imagem está clara? Ela tá Você vê que bem. ele tá sem pigmentação, ele tá meio cinza. Olha, tá Sim, meio cinza. Esse aqui, ó como é que tá a situação dele, ó. Cheio de manchas, colorida. E esse aqui é um fruto limão mais, bonito, doutor. mais normal, ó. É pequeno ainda, ele cresce mais que o dobro disso. É um limão que fica assim, desse tamanho assim. Então isso aqui é causado por um ácaro. Eu não consigo ver ele a olho nu. Ele é invisível a olho nu. Então você tem que olhar com lupa, com no Esse daí é aquele estereoscópio. que o senhor mostrou no slide? O limão. Não, Isso é um tipo, não é uma espécie, não é a mesma espécie, mas eles pertencem à mesma família, tá? São espécies diferentes. Esse ataca o limão, aquele ataca mais as hortaliças, principalmente o tomateiro, tá? Mas o que que ele faz? Ele perfura as células para sugar o líquido, o conteúdo da celular, e ocorre o que a gente chama de... Oh, meu Deus. Esqueci o termo agora. Em contato com o ar, esse sumo do limão, ele... Eu esqueci o termo, eu vou lembrar depois eu te falo, tá? Mas causa essa característica no aqui. Ele fica coloração cinza e, claro, como se alimentou da célula, o fruto tem o desenvolvimento afetado. Então, esse limão aqui, ele cresce mais que o dobro disso. Então, um limão bem grande. Deixa eu voltar na aula aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Tá, então, esse aqui. Ó. Aqui é uma foto bem ampliada. Então, vê que até distorce um pouco, né? Então, ele tem essa característica, né? Que é um pouco mais alargado, um pouco maior na região anterior, que é a região que a gente chama de aparelho bucal, onde tem um aparelho bucal, e a parte posterior, que é a parte abdominal, ele é bem mais estreito. Então, que a gente chama fusiforme. Mas isso a olho nu você não vê, só vai ver o sintoma. Então, vamos lá. A pulpa, ó, formato vermiforme, vai medir em torno de 0,2 milímetro de comprimento
a pupa, que não diferencia muito do tamanho da fase jovem. 0,2 milímetros. Você imagine que 1 milímetro já é muito pequeno. E ele só mede 0,2 milímetros. A postura são colocadas nas nevuras e na base dos pelos. Você imagine, o pelo é até difícil de você ver. E esse ovo ele é colocado na base do pelo ou ao longo da nevura. Ciclo biológico de aproximadamente 7 dias, ou seja, em uma semana o indivíduo saiu de uma fase de ovo até uma fase adulta que começa a colocar ovos. Então é um ciclo muito rápido. A população tende a crescer muito rápido. Quais são os prejuízos causados por essa praga? Causa a morte da extremidade da planta, ou seca de ponteiro. Então, vê o ponteiro secando e você não consegue ver o que está causando, uma possibilidade é que seja esse ácaro. Qual é a condição favorável? Clima seco. É uma condição favorável. Chuvas causa redução na população. No entanto, pessoal, a preferência para cultivo do tomate é no período seco, que é o período favorável. E aí você trabalha com irrigação por gotejo, não precisa molhar toda a planta, porque nesse período você tem menos incidência de bactéria, você tem menos incidência de fungo, você tem menos incidência, não vou dizer de vírus, porque é transmitido por inseto, mas principalmente de fungos e bactérias, essas doenças, seja foliar, seja de solo, porque é um período seco. Mas você tem uma época, passa a ser uma época extremamente favorável para o desenvolvimento desse ácaro. Pergunta? Por enquanto, não. Tranquilo? Sim? Então, eu vou parar a gravação para começar a gravação com a outra cultura, que é a cultura do pimentão. Beleza? Beleza. Só um instantinho. Então, tomate é isso. Deixa eu interromper aqui.